É isso aí, galerinha. Salve, salve. Vamos que vamos. Mais uma aula com o professor Marcão. Hoje nós vamos estudar sobre a domicílio, a expressão a domicílio ou a domicílio com crase ou em domicílio. Eita, dúvida cruel. O que utilizar? Então vamos lá, Paulinha Mamão com açúcar. Mas antes de começar a nossa aula, o que nós devemos fazer mesmo? Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like porque ajuda muito o nosso canal. Também clique no sininho. Por que clicar no sininho? Até aparecer esses dois balango-dango, para que você possa receber todas as notificações. E compartilhe também o nosso vídeo com a turma. E vamos que vamos para a aula, galerinha. Sem demora. E aí, galerinha, então a domicílio, nós vamos utilizar a domicílio com crase, a domicílio sem crase ou em domicílio. Eu vou usar de qualquer jeito. Eita, dúvida danada. Então vamos que vamos sanar essa dúvida. Aulinha mamão com açúcar. Então, em domicílio, a domicílio. A palavra domicílio, ela é masculina. Se é uma palavra masculina, um substantivo masculino, não se ocorre crase. Por quê? Mas professor, por que que não ocorre crase na frente de palavra masculina, de um substantivo masculino? Vamos entender. Por quê? A crase, para ocorrer, é necessário o quê? Isso mesmo, galera. Preposição a. Mais o que? Não se esqueça disso. Mais artigo feminino a. Então, artigo definido feminino a. Lembre-se, não se esqueça. Preposição a mais artigo a. Então, nesse caso, a palavra sendo masculina, a palavra domicílio é um substantivo masculino, o que que ele pede então? Exatamente, galerinha. Se houvesse um artigo definido, seria o artigo o artigo masculino o. Mandaram bem, galerinha. É isso mesmo, aulinha mamão com açúcar. Claro como a noite tempestade. É isso aí, galerinha. Então vamos analisar um pouco mais agora. É isso aí, galerinha. Então o que que nós vamos utilizar? A expressão a ou a expressão em? Então o a e o em são preposições. Então essa é a grande controvérsia dos estudiosos aí em relação a essa expressão. Mas quando eu utilizo a preposição a e quando eu utilizo a preposição em, isso é o que nós devemos analisar. Aí o aluno me pergunta, professor, mas eu nem sei o que é uma preposição. Não sabe? Não lembra? Ah, então pega seu caderninho, assista outra aula sobre preposições e anote tudo. E vamos que vamos, galerinha, entender um pouco mais sobre isso daí. Então, a expressão em. Quando nós utilizamos essa expressão em, essa preposição, quando nós temos uma ideia de lugar. E quando utilizamos a preposição a, quando ela representa uma ideia de movimento. Muito bem, então lembre-se, em lugar, a movimento. Claro como a noite tempestade, então deixe o seu like no canal e vamos que vamos. Temos alguns verbos, alguns exemplos aí. Então, toda vez que indicar a ideia de movimento verbo, como levar, trazer, enviar, ir, conduzir, nós vamos utilizar qual preposição? E aí? Ideia de movimento, qual preposição utilizar? Exatamente, preposição a. Olha esse exemplo aí. Levam-se compras a domicílio. Então a ideia de movimento, levam-se, aí utilizamos a preposição a. Esta carta deve ser enviada a domicílio. Então enviar, a ideia de movimento, sempre preposição a. Claro como uma noite de tempestade, galerinha? Então vamos. E quando o verbo indica uma noção de movimento, é
a. E quando não indica movimento, quando não é movimento, que nem dar, atender, fazer, cortar, nós devemos utilizar em domicílio. Então, observem os exemplos aí. Quando não é ideia de movimento, damos aula em domicílio. Então, é ideia aqui, é uma ideia que não é de movimento. Então, damos aula particulares em domicílio. Então, observe sempre isso. Quando não for movimento, é em movimento a. Então, atendemos os clientes em domicílio. Por quê? Porque não temos ideia de movimento. Corta-se cabelo em domicílio, porque não é ideia de movimento. Claro, como a noite de tempestade, galerinha. Então, vamos que vamos. Mas o que fazer quando se diz aí entrega a domicílio? Todo mundo vê assim, né? Ou entrega em domicílio. Se toda entrega se faz em algum lugar, em casa, no escritório, no hotel, então por que fazer entrega a domicílio? Ah, mas isso é uma controvérsia. Há uma grande briga entre os autores aí, galerinha. Então vamos analisar. Isso aí, galerinha. Então, o que que acontece? Alguns autores, eles alegam que a expressão entrega a domicílio já está consagrada, já pertence à língua portuguesa. Então, é algo bem usual, já incorporou a língua. Então, não seria errado para eles utilizar a expressão entrega a domicílio. E também seria correto utilizar entrega em domicílio. Claro, como a noite de tempestade, então é uma questão de ponto de vista de autores, de estudiosos da língua portuguesa. Mas observem aí bem claramente que alguns outros autores, o que que eles pensam? Eles são estudiosos, eles são apegados mais à gramática, à norma culta. Então eles rejeitam essa primeira interpretação, que é entrega a domicílio. Para eles está errado, é somente a segunda forma, entrega em domicílios. E aí, galerinha, o que fazer? Primeiro é não surtar. Claro, como a noite de tempestade. Mas e aí, professor, eu estou escrevendo uma frase, vou prestar um vestibular, vou fazer o Enem, o que fazer? Como nós observamos, esse exemplo aqui, ó, minha pizzaria faz entregas a domicílio. Tá correto? Sim, para muitos autores estão, mas para outros não. Agora, para todos, a expressão em domicílio, então como esse exemplo aqui, ó, trabalhamos com entregas em domicílio. O que é melhor fazer? É melhor utilizar a segunda expressão, em domicílio, porque você não erra nem com esses que seguem uma linha mais viva da gramática, que é mais moderna, e como esses que são apegados às normas. Então, galerinha, claro como a noite de tempestade, mamão com açúcar, vamos comer pizza e vamos que vamos. É isso aí, galerinha, se inscreva no canal, também deixe o seu like, porque ajuda muito o nosso canal. Clique no sininho para aparecer esses dois balangudangos para você receber todas as notificações e compartilhe o vídeo com a galerinha. E até a próxima aula e vamos que vamos! Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Marcão. Menos ou menos? Qual é a forma correta na língua portuguesa? Menos existe na língua portuguesa? Hoje tinha menos alunas na sala de aula. Menos não existe na língua portuguesa essa expressão. Gostou da informação? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Hoje tinha menos alunas na sala de aula. É a única forma correta. Então compartilhe esse vídeo, menos a única forma correta na língua portuguesa. E vamos que vamos, galerinha. Viagem e viagem. Viagem J.
Sabe utilizar correta ou com uma viagem marcada para. Espero que vocês viajem comigo. Com J, verbo. Nesse caso, vamos viajar na língua portuguesa? Obrigada. Qual é a forma correta de agradecer? Letícia falou obrigada, professor. Está correta esta forma? Letícia falou obrigada, professora. Está correta esta forma? Obrigado expressa um agradecimento e deve concordar com quem fala, ou seja, com o emissor. Gostou da informação? Se inscreva no canal, deixe o seu like. As meninas disseram obrigada ao professor. Obrigadas concorda com meninas, que é o emissor. Homem sempre diz obrigado, mulher sempre diz obrigada. Quer aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa? Compre no nosso link a gramática, a sugestão de uma gramática para aprender mais. Obrigado e obrigada. Qual é a forma correta de agradecer? Letícia falou obrigada, professor. Está correta esta forma? Letícia falou obrigada, professora. Está correta esta forma? Obrigado expressa um agradecimento. Dica de português com o professor Marcão. Qual é a dica de hoje? Que tal uma janta ou um jantar hoje? Qual é a melhor forma de se falar? Vamos entender hoje. Nos siga em nossas redes sociais. Janta é a forma coloquial do dia a dia, uma forma popular. Pode ser utilizada sim, porque ela foi incorporada ao nosso dicionário, está em nossa língua portuguesa, mas em concurso público, em provas, use jantar, que é a versão mais elegante e culta. Bora comer, galerinha, e vamos que vamos, aulinha mamão com açúcar. Fica a dica, não erre mais, siga o professor Marcão. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo.